Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. E se você, brasileiro ou brasileira que me acompanha, esteve no nosso país nos últimos 2 anos, deve ter percebido que há um esporte que não era tão comum por aqui, que é o futebol americano, que de repente virou um boom. Ano passado, aqui na Arena Corinthians, né, na Neoquímica, em São Paulo, a gente teve um jogo internacional oficial pela NFL. E eu tô aqui com apenas a voz do futebol americano no Brasil. Ele é locutor de uma série de esportes, narrador, a gente vai falar muito dessa carreira. Tá nas transmissões, tá nos podcasts, tá nos bastidores, tá ao vivo, tá gravado, tá em campo. Comigo aqui nos nossos estúdios, Matheus Ornelas. Matheus, obrigado pela sua presença. Isso, vou até te cumprimentar de novo, porque essa apresentação merece. Você viu? Você é o cara, você é a voz, né, do futebol americano no Brasil. Quando a gente pensa em São Paulo Game, quando a gente... Pô, cara, narrou na Netflix, então não é qualquer coisa, não. E aí, antes de começar, eu tinha perguntado pro Matheus, eu vou repetir, como é que o futebol americano entra na sua vida? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito legal a estrutura aqui, muito maneira, agradeço muito. Cara, o futebol americano, ele apareceu para mim como um divertimento, né, porque em 2007, eu fui querer jogar videogame no computador, porque eu tinha, sei lá, um Play 1 na época, e aí eu queria jogar outras coisas, baixei um emuladorzinho de Game Boy no meu PC, e baixei aquilo, né? Naquela época você baixava 1 bilhão de jogos pra jogar o jogo que você queria. E aí eu fui jogar Madden 07. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a jogar. Aí era futebol americano, poxa, um barato, não sei o quê. Blá, blá. Aí tinha o Patriots na época, que na época era Tom Brady e companhia, o time tinha acabado de ser campeão, tudo. E aí o time era muito bom, né? Então eu só jogava com eles. E aí eu não tinha TV a cabo em casa, nem nada, então eu nunca tinha visto uma partida mesmo. Aí um ano depois, 2008, tava na casa dos meus tios, e tava lá passando assim, papapá, ESPN, bum, botei lá, Dolphins e Patriots. Aí eu falei, esse time aí é o que eu já joguei no videogame, esse cara é bom. E aí o Dolphins foi e ganhou. Aí eu falei, tem um melhor, hein? Aí eu falei, tem um melhor. Tem um melhor aí. Não é o caso, né? O tempo provou que não é verdade. Mas naquele dia. Naquele dia o Dolphins foi melhor, mas assim... E aí eu comecei a acompanhar o máximo que eu podia. A internet na 2007, 2008 era diferente. Não existia a praticidade que hoje tem também de NFL, que você tem NFL na ESPN, na Rede TV, a Cazé, que teve jogo ano passado, o DAZN, que é onde eu faço, que é o pay-per-view, que agora tem em português também. Então, assim, não existia a praticidade que se tinha para assistir NFL hoje para consumir também, né? Sim. Hoje a galera que cria, que faz podcast, que faz vídeo, que a gente faz no Zona FA, por exemplo, que eu faço com o Rafão e com o Christian, não tinha isso, né? Então a gente era muito pouco. Quem não tinha condição de ter uma TV a cabo, não via NFL. Definitivamente não sabia nem o que era futebol americano, né? Nenhuma, não tinha nenhuma ideia. Eu fui vendo um jogo aqui, um jogo acolá, um jogo aqui, um jogo acolá. É que calhou que o primeiro jogo que eu vi foi o Dolphins ganhando, e aí eu virei Dolphins, entendeu? E aí foi uma decisão cruel, por muito, trocar, até né? hoje, né? Mas eu brinco que foi... É o que eu falo, acho que é até bom, porque a gente nunca ganhamos, desde que eu virei torcedor. Então eu acho que o problema é você. Não, porque o time não ganha há muito tempo. Só que eu acho que quando vier, vai ser muito bom. Vai ser bom. Entendeu? Você tá na torcida. Exatamente. Seu irmão também tem relação com esse mundo, né? Sim. O meu irmão foi um caminho um pouco diferente, né? O meu irmão eu já tava jogando, porque eu joguei futebol americano, né? A minha relação começou como telespectador e foi de ser jogador. Um pouco depois que eu comecei a jogar, meu irmão também começou a jogar, depois ele virou treinador, agora ele parou, né, também com o futebol americano, e foi algo que foi envolvendo a nossa família, né, então, por exemplo, de mãe, pai ver o jogo, a irmã ver jogo, né, as namoradas e esposas também indo acompanhar, indo sofrer com a gente, e viagem longa que a gente fazia para acompanhar tudo isso, mas eu acho que hoje tá muito na família. Sabe, sábado agora, por exemplo, tava tendo a final do Campeonato Paulista, tava eu, minha mãe e meu irmão assistindo no celular, assim, rolando uma festa e a gente vendo o jogo, assim. Porque é algo normal pra gente já assistir. É do dia a dia da família, né? Hoje é. Você sabe que talvez 90% dos episódios eu sempre tenho alguma conexão com a pessoa que eu tô entrevistando, e com o Matheus não é diferente. O meu irmão é jogador de futebol americano e o irmão do Matheus era técnico do meu irmão até pouco tempo atrás. Eles estavam ali no mesmo time, então daí que nos conhecemos. E hoje, na condição de quem acompanha, então eu vou aos jogos do Paulinho, eu sei o quanto que ele treina,
Para quem não conhece, né? Para quem não sabe que existe esse planeta do futebol americano já no Brasil hoje, não tem ideia de que há muito mais do que um jogo por ano acontecendo ali na Neoquímica, né? Então, é um ecossistema existente e que funciona. É um ecossistema que existe, que funciona porque tem muitas pessoas que querem que funcione, porque é um esporte muito desafiador de se fazer no Brasil por questão de... Cara, um time de futebol americano tem pelo menos uns 53 jogadores por jogo, né? E nem todo time tem isso, e não é todo time que consegue ter, tem time que tem mais. E aí a gente vai descascando as camadas da cebola, né? Porque você tem que pensar em futuro, você tem que ter base. Agora a gente tem o flag também, que eu acho que o flag, ele tá abrindo portas que o futebol americano não abria. O flag é modalidade sem contato. O flag é o que eu até brinco, né? Até ano passado a gente falava flag e falava full pads, né? Que full pads é o conceito do full, né? Capacete e ombreira. Agora a gente fala flag e futebol americano. Porque para muitas pessoas são quase duas coisas diferentes. Né? É futebol americano, mas são 5 jogadores para cada lado, o contato é menor, não é que não tem contato, porque acontece, né? Tipo assim, uma bola disputada no ar, tudo, vai tentar puxar ali, pode, né, acontecer alguma coisa. Mas, cara, quando a gente para pensar, né, a estrutura, o tamanho do futebol americano no Brasil praticado aqui é muito grande. Hoje as pessoas não sabem, pô, a gente tem um campeonato brasileiro com 3 divisões. 3 divisões? Entendeu? Começou semana... A gente tá gravando hoje dia 14, tem problema a gente falar o dia? Pode falar, 14 de julho, dia 14 de julho. Faz 2 semanas que começou a Superliga, né? Que foi a unificação para acontecer o Campeonato Brasileiro. A primeira divisão tem mais de 30 times, a segunda tá com quase 10 e a terceira tá com quase 20. Caramba! Entendeu? Então, assim, isso time só jogando o Campeonato Nacional. Ainda tem times que não tinham condições e não estão jogando Nacional, como o time dos nossos irmãos, por exemplo, não tá disputando. Mas é um ecossistema muito grande. E eu sempre falo, eu acho que a gente tem que sempre tentar trazer essa galera que consome a NFL pra cá, mas também a galera que quer conhecer o esporte, né? Porque é muito legal. É muito. Você se diverte. É um esporte complicado de aprender e de entender. E esse sempre foi um dos meus objetivos narrando jogos. Eu te confesso que assim, eu vou assistir os jogos, aí eu fico do lado da minha cunhada, que vai mais do que eu. Falo, Dani, e agora? O que aconteceu? Mas por que ele tá... E agora? Exato. Mas já parou de novo? Sim. É doido, né? Não, eu assumo pras pessoas. A pessoa fala, se eu for ver um jogo, eu vou entender tudo. Não vai. Não vai. Demora. Mas é um clima viciante. É um clima viciante, é um vibe clima do bom, lugar. Né? E assim, e tem muitos jogos bons também, né? Mas eu sempre falo, um dos meus papéis, desde o dia 1, quando eu comecei a narrar jogos, era sempre que alguém que estava no estádio saísse entendendo um pouco mais do jogo, sabe? Hoje, quando a gente faz algumas partidas e, pô, eu chego, olho meu celular e tem um jogador falando, pô, minha mãe vai 5 anos que ela vai ver jogo meu e agora ela entendeu o que é uma falta, ou, pô, primeira vez que minha família foi ver e se sentiu super abraçada com o jogo. Isso é bom. Porque eu acho que essa é uma coisa que a gente que tá dentro já da bolha tem que entender. A grande maioria não tá. Exato. Então, tipo, a galera que tá indo assistir hoje é muita mãe, é muita namorada, é muita família, é muito amigo curioso. Exato. Ou, por exemplo, a gente tava conversando, você foi ver o jogo no Serete. Às vezes a pessoa tá no Parque Serete e ela fala, o que é isso? O que tá acontecendo ali, né? Eu Exato. nunca vi, deixa eu ir lá. Semana passada, por exemplo, teve a final da 2ª Divisão Paulista lá, no Serete, naquele campo principal, que é o arquibancada. Então a pessoa tá lá e ela fala, o que é isso? Ela pode parar e ver o jogo. E a gente que tá transmitindo, levando, além da emoção, a gente tem que levar o ensinamento para que a pessoa consiga entender um pouco mais. Porque é um jogo que, por ter muita faltinha, por parar muito, a gente tem um papel também e incrementando com informação para a pessoa não sentir tanto que tá parado. Não, sabe? E é uma coisa interessante, porque quando você vai entendendo o jogo, faz muito mais sentido. Faz. Eu lembro a primeira vez que um amigo nosso que entende mais do que eu, tava com a gente ali, aí eu falei, Rafa, por que tem tanto juiz em campo, cara? Tipo, 3, 4, 5 pessoas dentro de campo jogando bandeira. Aí, quando você começa a compreender aquilo, faz mais sentido, o jogo fica mais agradável. Eu acho divertidíssimo. Eu acho que a forma como o americano, em geral, pluga o entretenimento no esporte, dá um banho no Brasil. A gente tem muito a aprender com eles. Eu acho que a vinda do futebol americano para cá com mais força, muito com essa vitrine, né, do jogo anual ali que a gente já tem hoje na NFL, São Paulo Game, isso ajuda a incentivar também dentro dos outros esportes, eu sei que você narra outros, ajuda a incentivar que no Brasil a gente traga mais animação, criatividade, além do esporte, né, além do jogo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não olha. Eu acho que a gente ainda não olha para essa parte do entretenimento dentro do evento.
né? Porque, por exemplo, eu nunca fui num jogo de NFL, por exemplo, tirando o São Paulo Game, né? Mas, assim, a gente ouve, a gente vê que realmente tem o tailgate, que é o churrasco no estacionamento. Isso. Aí entra e tem uma animação, e tem isso, e tem aquilo, e durante o jogo vão acontecendo as coisas. E aqui em São Paulo a gente sentiu isso. Por exemplo, tinha uma parada técnica aí, ia a bateria da Gaviões e começava no setor do campo, ouviam as cheerleaders do Eagles para fazer uma apresentação. Claro, eu acho que a gente também sempre tem que, e eu falo isso, é muito importante, a gente tem que entender que a gente não tem a grana da NFL, nem a expertise. Exato. Então eu acho que faz parte. Só que eu acho que a gente também... É o que eu sempre falo, pra mim o grande problema é quando a gente se conforma com o que tá acontecendo e não faz nada pra mudar. E não faz nada pra mudar. A gente tem que aceitar a nossa realidade. Isso não quer dizer que a gente não pode tentar fazer uma coisa diferente. Ao menos alguma coisa a gente pode tentar evoluir, né? Então, um time que durante o intervalo faz um desafio de field goal e dá uma bola, um chaveiro, alguma coisa. Ou um time que o cara pega o ingresso dele, aí tem um sorteio, ele ganha um kitzinho do time, alguma coisinha. Engaja, né? Exato, você já começa a criar essa interação, a criar essas coisas, que nem... A CBFA, que é a Confederação Brasileira, agora que tem uma parceria com a Zurich, né? Com o Flag. Pô, foi ter o primeiro campeonato de Flag, todos os jogadores, as jogadoras que foi feminino ganharam uma mochilinha com um squeezezinho, tudo Zurich, CBFA, tudo mais. Parece bobeira. Para as marcas é ótimo. Entendeu? Mas para as marcas é importante e para a própria CBFA outras marcas. Olha, a gente consegue fazer. É isso aí. A gente consegue entregar uma coisinha. A gente pode não entregar o show da Anitta no intervalo, mas a gente consegue entregar uma coisinha legal numa transmissão. A gente consegue puxar alguma coisa para quem já tá dentro do evento e já tá nessa imersão. Muito bom. Aí vamos lá, até lá, né? Quando a gente pensa lá, né, nos Estados Unidos, o Super Bowl, o evento, o show, é no final, na final, né? Sim. Então não é sempre que vai ter, mas quando der, dá para fazer. Sim. Bom, paixão nascida do futebol americano. Em que momento a paixão virou narração? Em que momento a narração virou a narração oficial? Cara, essa história eu já contei algumas vezes, eu não me canso de contar, e eu tenho autorização por escrito dos envolvidos. De Matheus Pinheiro, narrador dos canais de ESPN, para contar essa história, né? Era 2019, 2019, se não me engano, 2019. O Matheus Pinheiro era o narrador da SPFL, né, oficial, tudo, antes dele ir para a ESPN e tudo mais. Matheus, inclusive, pô, dos caras mais legais que eu conheci nesse meio e que hoje eu falo que é muito mais que um parceiro, é um amigo mesmo, um irmão que eu tenho na minha vida. O Mateuzinho narrava tudo. Na época eu fazia umas coisinhas de filmagem, fazia foto, acompanhava, já criava conteúdo, né? Mas não ainda como narrador. E o Matheus teve um mal estomacal, né? Um famoso piriri. E o Matheus morava em Santos, né? Então ele simplesmente ligou para o pessoal da organização e falou: pô, eu tô aqui em casa, tô passando mal, tudo. Não vou conseguir. Não vai dar. E aí, o pessoal já me conhecia, né? Cristiane Cajuara, que hoje é presidente da confederação, na época fazia a frente da SPFL, Ricardo Trigo, Rodrigo Nascimento, essa galera que já tava na organização, viraram e olharam pra todo mundo que tava lá e falaram: esse aqui eu sei que... Ô, Nelson, vai ser você. Microfone, lista dos jogadores. Você nunca tinha feito? Nunca. Nenhuma narração? Não. Caramba. Eu tinha feito teste na faculdade só, em aula de rádio e TV. Radiojornalismo. Porque eu sou formado em jornalismo, né? Então, por exemplo, na minha faculdade a gente teve um contato bem básico, né? Com a narração e a apresentação e tudo mais. E assim, pra mim foi muito engraçado, porque eu gostava da ideia. Eu tava começando a crescer essa ideia de aparecer também mais como comentarista do que como narrador. Que a gente é jovem, achava que sabia de tudo, né? Sim. Hoje é bom, a comentarista dá só o pitaco ali. Exato. E aí eu virei na hora, não sei o que, eu falei, saber, vambora. E acabou sendo muito bom, porque foi um baita jogo, foi uma 2019? Eu tô tentando lembrar se foi 18 ou 19, eu acho que foi 19 mesmo. Mas ainda assim, você já tem uns 6 anos isso, é muita experiência. Foi 2019, e aí eu fiz o primeiro, e aí, como as coisas acontecem, né? E isso é uma história muito legal. O Matheus não fez a final da SPFL, porque ele já tava conversando com a ESPN. E como a final foi transmitida no Band Esportes na época, poderia dar um probleminha para ele. Então, em 2019, eu faço a narração pro estádio só de uma semifinal. E 2 semanas depois, por conta dessa narração, eu faço o trabalho de repórter de campo na final pro Band Esportes. Entendi. Entendeu? E foi muito legal, porque foi uma oportunidade única, que eu acho que ali muita gente também conheceu um pouco mais. Eu já estava sendo conhecido assim por
os trabalhos que eu tava fazendo, mas ali eu pude mostrar mais a cara, pude mostrar um pouco mais até do conhecimento que eu já tinha. Exato, né? até E porque é o que a gente dizia um segundo atrás. Exato. Não é um conhecimento trivial que todo mundo tem, né? Mesmo quem tá naquela arquibancada assistindo não tem, né? E eu falo que não é diminuindo nenhum esporte, porque narrando outros a gente também descobre que tudo requer muito estudo. Mas o futebol americano é um nível de detalhe que você tem que trabalhar mesmo para você não falar besteira muito grande. Né? E eu acho que isso foi muito importante. E 2019 também foi muito importante, porque nessa final, o MVP da final foi um jogador americano, né, chamado Cody Lamoureux. E aí, na hora lá, no pós-jogo, tudo, tenta falar com ele, não sei o que. Eu já falava inglês na época. E foi um momento muito legal, porque exatamente hoje, no que a gente tá gravando, faz 6 anos disso. 14 de julho de 14 de julho de 2019. E eu recebo a lembrança da minha mãe vendo e, tipo, ela chorando, porque eu vim de uma criação que, graças a Deus, nunca faltou nada, mas a gente também não tinha muita coisa, sabe? Então, a minha mãe, quando eu fui fazer inglês, tudo foi porque ela correu atrás de um curso no cantinho da Moca ali, de uma associação pequena, e eu fiz, apliquei e tudo mais, e ali acho que foi a primeira vez que ela me viu falando um inglês fluente, sabe? Trocando com um americano nativo. Então, pra mim, foi muito bom, porque naquele dia eu falei, pô, mano, eu consegui, e depois, quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito emocionado, porque... o nome do podcast acho que fala, né? O Quem Te Inspira. E minha mãe é talvez a principal pessoa. Então, ver ela tão feliz por mim me deixou ainda mais feliz com tudo que aconteceu naquele dia. Cara, isso é tão sensacional. Você tem esse vídeo até hoje? Tenho. Mas isso é tão genial, porque uma parte fundamental das histórias que eu trago aqui no Inspira Quem Pode, e das mais variadas, porque assim, às vezes você traz um artista, às vezes você traz um jornalista, um político. Na última linha, o que você faz tem uma história. Sim. Né? E, cara, é isso, assim, o inglês que você estudou com o sacrifício da sua família, com o sacrifício da sua mãe, te permitiu viver uma experiência profissional que pode ter sido, e provavelmente foi, determinante para os próximos passos. Foi, com certeza. Para o que aconteceu depois daquilo. Você tem essa memória, assim, primeiro você narrou para dentro do campo, porque o outro Matheus não estava bem, né? Teve um piriri. Depois você foi o repórter de campo. Você tem essa memória da linha do tempo até chegar no hoje? Cara, tenho. Eu acho que hoje, e eu parei para fazer as contas esses dias, eu já fiz mais de 350 narrações, somando todos os esportes. E parece muito, mas não é. Quando você começa até a ver uma galera que também tá fazendo isso há muito tempo. E é muito engraçado como eu consigo, de certa forma, sempre quando alguém fala de algum jogo específico, eu ainda consigo puxar um pouco nessa linha do tempo. Às vezes eu posso esquecer o ano, eu posso esquecer a competição, mas eu crio essa lembrança. Você sabe que aquilo existiu naquela situação. Exato. Por exemplo, 2019 mesmo, eu fiz aquela narração e falei, beleza, essa é a narração que eu fiz, acabou. As pessoas vão me conhecer como repórter, como jornalista, como repórter de campo, comentarista, e aí que a gente vai. Só que nessa época o Matheus entra na ESPN. E aí eu falo, o estado de São Paulo fica sendo narrador pro futebol americano brasileiro. É isso. Então, se não foi você que fez o jogo lá? Foi, pô, tu não quer fazer um jogo nosso, não? Faço. E aí fui fazendo um, fui fazendo outro. Fui criando também a galera que foi começando a conhecer a minha narração. E nessa você cria momentos para as pessoas. Sim, marcantes, né? Marcantes, por exemplo, um jogo que eu lembro foi Spartans e Moca. Foi, acho que, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que não valia nada, os dois times já estavam eliminados, o Spartans estava jogando em casa. E aí tinha um jogador americano que acho que ia pro Spartans e foi pro Moca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E um dos lances da partida é esse jogador errando um tackle, o jogador do Spartans fazendo um touchdown. E acaba o jogo, o presidente do Spartans vira pra mim e fala, eu fico revendo esse vídeo, e ele falou, é uma sensação muito estranha ver você detalhando algo que parece bobo. Pra 99% das pessoas que estão vendo não vão achar isso relevante. Pra mim porque simbolizou tipo um cara que não quis estar com a gente, que está aqui, e na hora que foi contra nós a gente ganhou dele. Entendeu? O poder que uma narração bem feita tem de gerar memórias nas pessoas é um absurdo. E não é nem só a narração, são coisas. Por exemplo, você quer ouvir uma história bizarra? Eu fui, há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, na estreia de um documentário de um time que é do ABC, que é o Vikings. Que eles fizeram falando sobre a trajetória deles do acesso da Série B para a Série A paulista. E eles usam vários trechos de narrações minhas de transmissão e tudo mais. Né? Pediram, obviamente, autorização, sim. E eu falei que sim, óbvio, me convidaram para a pré-estreia.
E eu fui. E o pai de um jogador do Vikings vira pra mim, ele era pai do quarterback, ele fala, eu amo você, mas toda vez que eu ouço você falar passe incompleto, eu fico com ódio muito grande, porque significava que o filho dele tinha errado. Meu filho errou, Exato. né? E assim, é muito engraçado, porque às vezes é uma jogada, às vezes é um lance, às vezes é algo do jogo. Que você vai falar 10, 12 vezes e a pessoa vai guardar e vai remoendo isso. Vira uma marca registrada, né? Vira algo que... Vira. E isso é muito engraçado, porque é algo que hoje eu vejo muitos narradores buscando, né? A marca. O que vai ser o meu diferencial, o meu bordão, o meu não sei o quê. E eu, de certa forma, eu nunca busquei isso. Eu nunca tentei ter um bordão, nunca tentei ter algo assim. Só que eu acho que com o tempo você vai criando essas coisinhas inconscientes. Suas características, Exato. Né? Tipo, tem bordões que eu sou fã. Mas do ó com o Caçapa. Eu sou fã de carteirinha do Caçapa, mano. E o Dual eu tive a oportunidade de conhecer ele por conta da NFL agora, como a Rede TV também tá fazendo. E eu falei isso pra ele. Acho que é a primeira vez que eu vi ele. Falei, pô, mano, eu sou fã incondicional do Caçapa, mano. Muito, muito bom. Agora, você narra outros esportes e, pelo que você me contou até aqui, eles obviamente vieram depois dessas primeiras experiências com o futebol americano. Quais outras modalidades hoje você faz ou já fez? Cara, hoje eu faço basquete, eu fiz Fórmula 1, eu fiz 24 horas também, que é 24 horas é Spa, Nürburgring, que eu fiz recentemente. Futebol, já fiz algumas coisas também. E muito também futebol americano, flag, essas variações assim do próprio esporte que a gente vai aprendendo a fazer, né? E vai pegando esse gosto, né? Por fazer essas coisas. Eu vou me ferrar com essa pergunta, mas enfim, qual que é seu preferido? Não tem como não ser futebol americano. Eu imaginei. É o que eu sempre falo. Volta e meia, quando eu faço alguma coisa diferente, volta e meia as pessoas perguntam, você prefere o que você fez ou o futebol americano? Eu falo que o futebol americano pra mim é diferente. Foi o primeiro que eu narrei. É o que eu acho que eu vivi o futebol americano. Tem carinho, né? Então, por exemplo, eu sou contra aquela máxima de uma galera que, pra você ser um comentarista, um narrador, você tem que ter passado pelo esporte, você tem que ter jogado. Eu acho isso uma baboseira, porque tem muito comentarista narrador bom que nunca jogou, nunca pegou numa bola. Só que eu acho que pra mim tem esse sentimento diferente por eu ter vivido o esporte, por eu ter jogado, né, por 3, 4 anos antes de eu parar e antes de eu parar pensando também que eu podia fazer mais pro esporte fora do que dentro do campo, sabe? É uma comparação que eu brinco que é até injusta, né? Mas eu gosto muito de todos os outros. O futebol, pra mim, por exemplo, é algo muito engraçado, porque eu fui muito na contramão, né, da galera dos narradores. Que a maioria começa no futebol, A maioria começa no futebol, eu tenho essa ambição muito grande do eu quero entrar no futebol, eu quero entrar no futebol. O futebol, pra mim, veio muito mais natural, sabe? Ele aconteceu. Né, as primeiras oportunidades que eu fui fazendo. Eu fui fazendo uma web rádio aqui, né, que foi a Esportes Total, que é de um amigo meu que é o Aldo, também um narrador espetacular, que a gente faz da Zon junto. Aí fui fazer na Netlusa, aí apareceu o Gold, eu fiz o campeonato estadual lá, aí fiquei no Gold ali, fiz 2, 3 joguinhos, Netlusa. Então, assim, pra mim o futebol foi muito mais natural. O futebol americano, o basquete que me colocaram no futebol. O futebol pra você não teve aquele desespero, aquela cobrança que os outros narradores fazem consigo mesmos, porque, eu preciso narrar futebol, eu preciso... Ele veio. Eu acho que chegou o momento em que eu virei e falei, acho que eu preciso fazer futebol também, porque eu perdi uma oportunidade no futebol por nunca ter feito. Entendeu? Por exemplo, a última Copa América eu não fiz pelo DAZN porque eu nunca tinha feito futebol. Entendi. Precisa criar uma experiência, né? A produção do futebol americano me indicou pra fazer o futebol, e aí falaram, manda pra gente um portfólio do futebol. Eu não tinha nada. O portfólio nesse caso não existe, né? Entendeu? Exatamente. Eu tentei ainda. Não, eu conheço. Não sei. Aí você falou, não, a gente ouviu essas transmissões de futebol americano, a gente gosta muito, mas a gente precisa ter alguém que já tem essa casca dentro do esporte. E é super normal. São aprendizados e coisas que a gente leva pra frente. Por exemplo, o fato de... Tem uma história, por exemplo, que a minha primeira experiência com futebol poderia ter sido na Cazé TV. E ela não foi por conta que eu dormi. Você tá de brincadeira. Como assim? Mas tem um propósito. É o seguinte. Ano passado a gente teve o São Paulo Game, né? Que foi no dia 5 de setembro. 5 de setembro. E aí, o que acontece? No sábado e no domingo a gente tava tendo o NFL Experience no Vila Lobos. Né? E além eu trabalho com a NFL Brasil, né? Como locutor, né? De melhores momentos, de lives e tudo mais. E aí também nesses eventos a gente aparece. A gente tinha um negócio assim, vai ter o São Paulo Game,
Sábado a gente tem que ir pro Experience. E o Experience era tipo 9 da manhã. Eu cheguei em casa às 3 do São Paulo Game. Nossa. E assim, o Villa Lobos é longe da minha casa. Eu moro ali na porta da ABC. Sim. E aí eu cheguei em casa. No que eu cheguei em casa, o pessoal da NFL Brasil manda e fala, não precisa vir tão cedo. Pode, tipo, vir mais pro meio da tarde. Não vai ter live de manhã nem nada. Vem pra, né, ficar no evento mesmo, só pra curtir, fazer as ativações, pá. Beleza, eu virei pra minha mulher e falou, pô, vamos... Dá pra dormir, então. Vamos dormir até acordar, né? Que é um termo que a gente brinca lá em casa, porque é tão raro. Você não tem um despertador tocando, né? Exato, tanto pra mim quanto pra ela, porque ela sempre acorda cedo. Né? Minha mulher, a Daiane, ela sempre acorda cedo, porque ela é do dia, ela é matutina total. E aí, beleza, desativei os alarmes, tudo mais, tô dormindo. Me liga um tio meu, 8 da manhã. Aí eu tentei atender, não falava direito, ele desligou, aí ele ligou de novo, tentei... Aí no que ele ligou a terceira, eu atendi, ele não falou, eu falei, pô, mano, não vou falar com ele agora. Botei meu telefone no mudo e fui pra lá dormir. Aí eu acordo 11h30 da manhã, tem 2, 3 mensagens de uma pessoa, então, eu sou o produtor da Casa TV, a gente precisava de um narrador hoje pra fazer um jogo, acho que era da Bundesliga, se eu não me engano. E aí eu acordei no pulo, desesperado, não, eu faço. Ele, puta, demorou pra responder, eu te liguei, não sei o que, a gente pegou outro narrador. Foi legítimo, mas aí né? eu viro, tem um propósito de fato. E eu viro e eu falo que a minha mulher nessas horas ela é muito boa, porque eu sofro muito de ansiedade, faço um tratamento psicológico, inclusive, que ajuda muito. E ela virou e falou, pensa, você tava cansado do jogo da NFL, que eu fiquei 10 dias enfurnado naquilo. A minha voz não tava o ideal. Eu não estaria com uma energia do que eu poderia entregar, e ela fala... Às vezes ia ser uma experiência que a galera não ia gostar, tanto a audiência quanto a produção, e você nunca mais vai ser chamado. Entendeu? Mas são coisas, né? Sim. Mas, por exemplo, a pessoa fala, se você pudesse fazer alguma coisa diferente. Não. Porque assim, eu hoje, dentro do futebol americano, sou muito grato. Pô. Eu não posso pedir mais nada. Qual que é o momento hoje, até hoje, da sua história com o futebol americano mais marcante? Eu acho que é o São Paulo Game. Por mais que a Netflix tenha sido, fui pra lá... E foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos e, eu fui chamado 20 dias antes, e eu tava viajando com a minha mulher, voltamos para São Paulo, corri para tirar visto e tudo mais, e viaja, e, quase que eu não embarco, porque a mulher da empresa viu errado minha passagem, não sei o que. Eu acho que São Paulo Game tem um sentimento, porque assim, eu vi pessoas que me acompanharam desde o dia 1 no estádio. Por uma graça de Deus, de uma falha técnica, a minha voz estava indo para a transmissão. Então, os meus pais que não conseguiram ir para o estádio conseguiram me escutar. Cara, que legal, hein? E tem um momento muito específico que me marca, que é o momento do hino. Porque, pensa assim, a produção lá, que a empresa que eu trabalhei foi a Van Wagner. Que a Van Wagner é uma empresa da NFL que faz todos os jogos. Tudo que vocês ouvem de locução, animação de telão, são eles. É a mesma empresa responsável, É a mesma empresa. Né? E a gente passou a semana ensaiando tudo. Inclusive, esse pra mim é o maior aprendizado da NFL. Quanto o bagulho é roteirizado, quanto o negócio é feito, esquematizado. Nada é fora dali. A gente sabia desde segunda-feira que o Ziba ia cantar. Não, é que tinha um boato que a Anitta ia fazer o show com aquele cara, que veio no Brasil na mesma semana. Eu vou esquecer o nome dele agora. The Weeknd. Mas, E a semana inteira a gente sabia que não. E assim, chegou um momento que eu questionei os caras. Eu falei, gente, vocês não estão podendo falar. Será que ele não vem mesmo? Não vem mesmo. E ele virou pra gente e falou, o único momento da temporada que a gente pode não ter 100% de certeza é o Super Bowl. Que é o show em si. Que é o show em si. Ele falou, de resto, não acontece nada que a gente não saiba. Então, não ia acontecer. E assim, eu fiquei a semana inteira falando, gente, não vai. Aí, alguém gravava alguma coisa no estado durante a semana, tocando a música de fundo, aí era Anitta e Witt. Estão ensaiando. Estão ensaiando. Mas o momento em si foi... a equipe que tava lá era toda americana. Sim. Só tinha eu de brasileiro lá em cima, né? Porque a gente ficava na parte mais alta do estádio. Então tá o Glenn do meu lado, que era o cara que geralmente fazia o anúncio, e ele fazia os inglês, e eu fazendo assim. Do lado tá o Tom, que era o executivo, um produtor executivo, e do outro tava o cara que era o diretor-geral. Quando começa o hino do Brasil, cara, me aperta muito de eu quase chorar. E nesse momento que eu seguro, dou minha fala e o jogo segue, o diretor vê. E ele fala, cara, agora eu sei que você tá 100% com a gente.
Não que eles estivessem questionando o profissionalismo ou o trabalho, mas é que é o momento que eu acho que para todo mundo, pô, e a gente viu tudo. Então as imagens que a galera viu, pô, o senhorzinho, aquele senhorzinho asiático chorando, né? A gente tava vendo, e a galera embaixo, tipo, muito jornalista, amigos, sabe, emocionado com aquilo. Então eu acho que foi um momento não só para mim, mas para muita gente, sabe? Foi muito marcante, muito forte, muito forte. Luísa Sonza cantando o hino. Foi, não, e ela deu um show no Arrebentou. hino. O Ziba cantando o hino americano também foi muito bom, ela foi muito boa. Eu acho que o clima, eu não consegui ir porque esgotou numa velocidade absurda. Foi absurdo. Esse ano, que eu falei, pô, agora eu vou conseguir. Eu tenho um casamento fora de São Paulo, que é no dia 6 de setembro esse ano, né? Eu tenho um casamento fora de São Paulo, não vou conseguir de novo, mas assim, é uma experiência que eu preciso viver. Porque o todo, né? O espetáculo em volta daquilo é muito marcante, né? É muito inesquecível. E faz sentido quando você conta, porque, enfim, né? O Matheus foi a voz oficial para o estádio do São Paulo Game, que é a NFL no Brasil, foi aquela edição que teve no ano passado, vai ter esse ano de novo, mas o Matheus também foi a voz brasileira na Netflix, no especial que a Netflix teve, foi no final do ano, foi né? No Natal. Foi no dia 25, no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Então, por mais que as pessoas pensem, nossa, mas a Netflix, cara, sua terra, seu hino, sua experiência, sua emoção. Não, marcante. A Netflix mexeu por outros motivos, né? Eu sempre tive muita vontade de conhecer os Estados Unidos e acabei conhecendo Fort Lauderdale. Foi uma experiência muito grande, porque eu pude trabalhar com o Paulo Mancha, que foi meu comentarista, pô, o cara que eu acompanhava em 2008, quando eu comecei a ver pela primeira vez. E a outra dupla, pô, era a Paty dos Reis, que eu já conhecia, e pô, a gente pôde criar uma amizade mesmo que a gente tem até hoje. Ela é uma pessoa maravilhosa também, que era de outra bolha que veio, e ela também já consumia NFL e tudo mais, e a gente entrosou muito. E o Luiz, né, o Luiz Felipe Freitas, o Luizinho, que era um cara que eu já admirava e, pô, admirei ainda mais. Foi muito bom ver como ele também fazia, porque a gente trocou muito a forma como cada um se prepara para o jogo, e eu acho isso muito, muito legal. Muito, é muito único. Né? E assim, foi uma experiência única, né, de estar lá, de poder vivenciar, de sentir o peso. Foi a primeira vez que eu não passei o Natal com a minha família, então foi um momento muito diferente pra mim também, sabe? Esse mix de sensações, né? De sentimento de não estar no Natal com a família, mas por outro lado, olha o motivo, Exato. né? E assim, por exemplo, a minha família se juntou pra ver o jogo. Então, estavam juntos de alguma maneira. Entendeu? Né? Assim, outra coisa, eu tentei não olhar celular durante o jogo, porque o que acontece? A gente não podia divulgar. A gente foi divulgar no dia 25, 1 hora antes do jogo. Então, por exemplo, as pessoas ficaram sabendo que eu ia fazer porque o Luizinho gravou um vídeo com a Paty lá, eles entrando ao vivo que o jogo deles era mais cedo, e ele, tipo, ó quem tá também, pô, já tá se preparando pro jogo dele, papapá. Foi assim. E aí, depois eu também postei tudo, mas foi muito assim. Assim, algumas pessoas já sabiam, né? Amigos mais próximos, uma galera com quem eu já trabalhei, eu trabalhava, e foi, cara, foi muito único, né? E assim, e é mais uma coisa, pô, depois eu recebo vídeo da minha família toda junta, festejando, minha mãe emocionada, sabe? Mexe, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e acho que com o passar dos anos eu tenho me tornado cada vez mais. Uma pessoa que eu brinco, eu não chorava com nada quando eu era criança. Agora dependendo do filme... Ninguém me segura. Eu me acabo. Mas você sabe que falando nesse assunto, né, de momentos marcantes, histórias... Matheus Ornelas, você já começou um pouco com essa resposta mais cedo, mas eu vou repeti-la. Matheus Ornelas, quem te inspira? Rosana da Rocha Ornelas. Sua mãe? Minha mãe. Não tem como não ser ela. Por quê? Cara, porque hoje com 30 anos a gente entende muito melhor tudo que a gente passou quando era pequeno e era muito novo pra entender. Eu acho que a minha mãe, ela fez muita coisa e ela maquiou muita coisa pra gente também, sabe? Então eu acho que hoje, quando eu paro pra pensar por que ela insistia tanto para que a gente fizesse cursos, por que ela insistia tanto para que a gente estudasse mais, por que ela batia tanto o pé pra gente ser mais esforçado, tudo isso se explica com o passar do tempo. E ela fala, e eu até brinco que não tem discussão, ela é minha fã número 1, né? Então, por exemplo... Ela estava comigo quando eu comecei a querer escrever sobre futebol americano, quando eu quis largar minha primeira faculdade, que era TI, cara. Tipo, eu fiz TI, quis mudar para jornalismo, e ela me apoiou muito. Ela viveu comigo, eu morava com ela, né? Meus pais são divorciados há uns 15 anos. Meu pai também fez muita coisa, mas acho que por ter vivido com a minha mãe,
ela viveu muito das minhas dores, de tipo, eu não tinha dinheiro para ter um computador, sabe? Caramba. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com TI ainda, eu já estava fazendo jornalismo, e eu saí da empresa que eu trabalhava, eu pedi pro meu chefe um notebook que ia pro lixo, peguei peças velhas que todas iam pro lixo, revitalizei ele como eu podia, e foi ali que eu comecei a trabalhar, sabe? Então foi ali que eu comecei a editar vídeo, a gravar vídeo. Tipo, um vídeo que hoje eu levo 1 minuto para ele formatar, para ele renderizar no meu PC, levava 3 horas. E às vezes dava problema e eu tava dormindo de madrugada, porque eu deixei para renderizar porque eu sabia que ia demorar. Ela começou a ter isso e ela acordava para ver se estava renderizando ainda ou se tava o xizinho do deu problema. Cara. Então não tem como não ser ela, porque eu acho que hoje tudo que eu vivo, tudo que acontece, eu falo que tem pessoas que vão ser as primeiras que vão escutar e vão ser, vai ser ela, sabe? Então assim, não tem como não ser ela número 1, sabe? Minha família toda me inspira por diversos fatores, mas acho que a minha mãe, ela... Rosana? Rosana. Um abraço pra dona Rosana. Beijo pra ela. E o que é que te irrita? Muito. O que mais te irrita, vai? Cara, eu acho que o que mais me irrita... Eu acho que o que mais me irrita, falando do futebol americano, tá? Uhum. Eu acho que a galera que já tá dentro do futebol americano que não entende que a gente tem que ser maior. Se acostumou com esse tamanho e tá confortável assim. Não, que se acostumou com esse tamanho ou que... eu não preciso mais explicar futebol americano. Eu não preciso pegar mais o meu perfil pra falar disso aqui. Eu não preciso mais sentar numa mesa com gente que não conhece e de repente falar um pouco mais do meu esporte. Eu tô muito cansado pra isso. Beleza, você não quer falar isso todo dia. Mas eu acho que, mais uma vez, é o esporte que mais cresce no Brasil. Essa é uma atuante que a gente ouve nos últimos anos. Só que ainda é um esporte pequeno. Pequeno no sentido de pessoas que conhecem. Pô, tem muita gente que não sabe, que o Corinthians tem um time de futebol americano, que o Flamengo tem um time de futebol americano, que o Vasco tem, que o Palmeiras tinha até 2 anos atrás, que o Botafogo já teve, que o Fluminense já teve, que tem vários times pelo Brasil que tem, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que me incomoda, né? Me irrita muito a galera que não entende que a gente precisa batalhar para que o esporte seja mais conhecido. Porque o que acontece, e isso entra um pouco do mix do que me irrita, e ao mesmo tempo eu até consigo entender, tem muita gente que passou pelo futebol americano brasileiro para entrar no NFL, e uma vez que entrou no NFL, show, tô no NFL aqui, eu já tenho minha audiência, já tenho uma... Esquece o resto. Beleza, eu acho que todo mundo tem até esse direito, porque ninguém, é o que eu falo, a gente tem que sempre ser grato. Por exemplo, sempre que eu vou falar de futebol americano, eu falo, sou grato a Ricardo Trigo, Cristiane Cajuara, Rodrigo Nascimento, Matheus Pinheiro, e muitas outras pessoas que eu acabo esquecendo em algum momento o nome, mas que tudo o que aconteceu hoje começou porque lá atrás alguém me deu uma primeira oportunidade. Em 2020, quando eu fiz quando eu comentei cabine no Band Esportes, foi porque o Trigo já me conhecia, sabia do que eu podia entregar, falou comigo, viu e deu certo. Eu sou muito grato a todas as pessoas. Rafael Martins, que muitas vezes já dentro do universo da NFL me indicava para várias coisas e as oportunidades iam aparecendo. Claro, você pode até chegar no lugar. Se você não se esforça, você não fica. Isso é fato. E eu acho que é uma coisa... Aí é o seu mérito, mas até chegar lá você teve muito apoio. Só que, por exemplo, eu hoje mesmo dentro da NFL, eu ainda sinto uma obrigação dentro de mim de trazer essa galera pro FABR, que a gente chama assim, né? O futebol americano brasileiro. Então eu sinto meio que, eu vi o Matheus falando numa live da NFL Brasil, falando de, Campeonato Brasileiro. O que é isso? Aí eu abraço essa pessoa. Sabe, tipo, no Zona FA, que é um programa que a gente fala de NFL, que eu, o Rafão Martins e o Christian, eu vou fazer um jogo de NFL, de futebol americano que vai ser transmitido, eu vou lá e falo, então, esse fim de semana vai ter um jogo assim. E isso é interessante, porque além das narrações, você gera muitos conteúdos, né? E você gera conteúdo sobre o futebol americano, sobre outros esportes, mas você acaba, quando eu abri, né, o nosso episódio contando que o Matheus é a voz, é muito mais do que a voz da narração. Você é, de fato, o cara que ensina, gera conteúdo, orienta. Então, como é que você equilibra essa geração dos conteúdos com a rotina de narrações? Cara, é complicado, porque, assim, mais uma vez, eu sinto essa necessidade ainda de criar e para que as pessoas possam consumir, porque eu acho que hoje falta gente ainda no futebol americano brasileiro que crie com qualidade. Tem uma galera que faz um pouco que dá, tem vários exemplos legais, que são FABR Highlights, que é o Rafa, que é um amigo meu, o FABR Network, que é o Raim, que a gente tem um programa nosso também de futebol americano, o Felipe Júnior, que tinha o mapa do FABR, tem uma molecada nova que tá querendo começar a fazer também, só que é o que eu sempre falo,
é a consistência, né? E, tipo, pro esporte crescer, a gente precisa da consistência até na criação de conteúdo. Exato. Para que as pessoas concordem, discordem, criem as teorias dela e tudo mais. Até para criar teoria, ela precisa de informação, né? Exato. Eu sempre brinco. A gente pode até errar, mas a gente estuda para errar. No futebol americano. É isso. A gente fez há umas 2 semanas atrás o que a gente fala, né? O Power Rank, né? Do Campeonato Brasileiro. Nossa, aí é um sonho, né? É um prato cheio para quem quer reclamar da gente, né? Mas, assim, eu falo, pô, a gente até pode errar, mas a gente estuda bastante pra errar. Vamos errar direito, né? Exato. Eu acho que, assim, hoje em dia a galera separa muito bem, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vou narrar um jogo de um time que eu não falei tão bem. Aí pode ter um cara na torcida, um jogador que não gosta, mas geralmente a gente leva tudo numa boa. Até hoje teve um caso só de um torcedor que, você tava falando mal do time, não sei o quê, e hoje vem narrar um jogo nosso. Eu falo, gente, uma coisa não mistura com a outra, e eu acho que hoje eu faço os dois porque eu gosto muito de narrar e gosto muito de criar conteúdo. É simples, entendeu? Tipo, se eu não fizer um, continuarei com o outro, né? Exato, então... e eu sempre falo, hoje com a rotina de narrações de que, meio de semana, a temporada do NBB acabou agora, mas eu fazia, 2 jogos do NBB por semana, aí tinha que gravar o podcast com os meninos, quando a temporada da NFL tá rolando, a gente grava vídeos durante a semana, o domingo, a temporada do NFL no DAZN, tudo mais. E eu vou sempre dando uma rebolada ali pra conseguir entregar o máximo que dá. Mas quando não dá, eu também viro e falo, gente, não dá. Sabe? É melhor não fazer alguma coisa do que fazer de qualquer jeito. Isso é o que eu sempre falo pra galera. Você nunca vai ver um negócio genérico meu, porque eu não gosto. Melhor coisa. Entendeu? Agora, por exemplo, esse ano, eu fiz menos jogos do Campeonato Paulista, por exemplo, porque eu entrei na Sportnet, eu comecei a fazer a Liga Europeia de Futebol Americano pela primeira vez em português. Que legal. E era no domingo, então, tipo, acabou batendo. Esse ano eu comecei a fazer mais flag, né, que é uma modalidade diferente. Inclusive, não sei quando que esse programa vai pro ar, mas a gente tá tendo agora os regionais finais, né, e vai ter a super final mais pro segundo semestre agora. Ele vai pro ar antes do dia 6 de setembro. Perfeito. Antes do dia 6 de setembro. Ainda vai ter muito da Superliga para vocês acompanharem, ainda vai ter muito das superfinais do Flag, que é muito legal também. Muitos jogadores e jogadoras da seleção brasileira estão, e assim, é muito legal. E a gente aprende a dividir as coisas, que nem, por exemplo, o jogo que você foi do Serete, quem tava narrando esse jogo era o Conrado. Tá. O Conrado é um cara muito legal, ele é de Caraguatatuba, ele começou a fazer narrações acho que no ano passado, uns 2 anos atrás. E ele foi um cara que fez mais jogos esse ano também, até porque a gente tinha muitos lugares, e eu não tava fazendo muitos jogos e tudo mais, e ele foi um cara que, eu fiquei feliz que começou a ter mais oportunidades, porque ele gosta, e ele foi melhorando. E aí às vezes a galera fala, por que não era você? Mas eu falo, galera, vocês também precisam de outras pessoas. Assim vocês como no futebol, você tem diversos narradores, porque, né? Por exemplo, eu sei que tem gente que não gosta da minha narração, e tá tudo bem. Desde que a pessoa não goste por motivo justo. Se todo mundo gostar de tudo, na Netflix teve um comentário que eu dei muita risada. Esse narrador é muito ruim, ele não é Everaldo Marques. Eu não posso fazer nada com essa crítica. Eu não sou Everaldo Marques. Eu nunca serei, né? Exato, entendeu? Agora, por exemplo, e eu vi o episódio com o Raoni, e essa é uma das coisas muito engraçadas que eu tenho tentado mudar, e vendo ele falando, me alivia um pouco, porque eu sei que é natural da gente que trabalha, né, com a voz aparecendo e tudo mais. A gente, quando vê a crítica, ela parece que ela ganha um peso muito maior do que o positivo. E hoje eu consigo ver que a crítica ela vai fazer parte, entendeu? Eu tenho uma coisa de tentar sempre rever o que eu fiz, os jogos que eu faço, na medida do possível do que dá, pra realmente virar e falar, não, realmente aqui foi ruim, aqui dava pra ter sido melhor. Tá com quantos anos? 30. Mas olha que interessante. Aos 30... ter essa consciência de rever o que fez para buscar as melhorias. Isso é muito legal. Muito legal. E eu acho que o compartilhar isso já é muito legal, porque tem pessoas que falam, não, eu o Raoni também, né? Eu tô aqui, eu já sei fazer, não sei o que. Cara, não, a gente pode aprender alguma coisa todos os dias. Todos. E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta que é difícil, talvez. Vamos lá. Desafiadora ou não. O que você ainda sonha em realizar profissionalmente que você não fez? Cara, isso que é engraçado. Profissionalmente, eu sempre olho pro futebol americano. E eu acho que pra mim seria estar num Super Bowl em loco. Mesmo que não como narrador, mas estar num Super Bowl em loco. Eu acho que pra mim é um sonho ainda... Que eu não acho que seja um sonho muito fora da caixinha. De jeito nenhum. Mas eu acho que você tá quase lá. Tomara. Mas eu acho que é uma coisa que eu brinco que me persegue, né? De realmente estar almejando muito isso.
E eu acho que, pra mim, um sonho é realmente que as pessoas façam mais essa conexão com o futebol americano, sabe? Com a minha pessoa. Eu acho que isso acontece bastante hoje. Mas eu tava até conversando esses dias, né, com a minha mulher sobre exatamente isso. Pô, muito doido a pessoa que faz música, que faz filme, e ela vai ser lembrada pra sempre. Eu sei que é muito egoísta, talvez, falar isso, mas eu acho que ter um nome Matheus Ornelas um pouco nessa história, sabe? Quando eu parar, ou quando não, né? O dia que a gente não estiver mais aqui, as pessoas ainda conseguirem lembrar e saber que a gente ajudou uma galera a trilhar também e que a galera não tem que passar pelo que a gente passou pra fazer. Não, e ajudou um esporte a entrar em um país, né? Porque é o papel de vocês, né, narradores nesse universo de transformar uma novidade em algo que seja parte do dia a dia das pessoas é fundamental. Muito bom, cara. Sim, não, é o que eu falo. Tem um cara que é o Adler, né? O Adler que já faleceu, que foi o primeiro grande narrador, assim, do futebol americano. E é um cara que todo mundo vai lembrar, porque foi o primeiro grande narrador. Né? Então eu acho que isso é algo, pô, muito bom, sabe? O Adler foi um dos primeiros. Muita gente veio, né? Pouca gente sabe, mas Everaldo, Paulo Antunes, todos esses caras tiveram um pouquinho de contato com o futebol americano brasileiro, né? Antes de ESPN e tudo mais. O Matheus Pinheiro, por exemplo, eu sempre falo. Eu acho que quando a galera olha o Matheus Pinheiro hoje, o principal narrador da ESPN e da NHL, o cara que tá todo domingo fazendo NFL, e pra mim é um dos melhores narradores que a gente tem em qualquer modalidade que você colocar ele, porque ele é muito esforçado, é um cara que eu admiro. Versátil, né? Eu admiro muito. Cara, o Matheus começou, óbvio, ele também fazia futebol e tudo mais, mas o Matheus começou ali, fazendo a SPFL, fazendo o campeonato de futebol americano brasileiro, e até hoje a galera lembra dele por causa disso. Muito bom, muito bom. Vou deixar os canais do Matheus aqui, até para que as pessoas conheçam as suas atuações hoje e as suas atuações futuras. Vai estar no jogo do dia 6 de setembro? Sim. Boa, então, ó. Estaremos lá. Chegando segunda edição da São Paulo Game. Quem vai jogar? Esse ano é Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Porra, tá pequeno, Por hein? contrato, serei torcedor dos Chargers durante a semana. Então tá bom. Não, é porque isso é um boa. negócio muito engraçado, que a galera não entendeu ano passado, né? Por mais que vocês fossem um campo neutro, era um mando do Philadelphia Eagles. Tem o dono, né? Então, por exemplo, tinha o touchdown do Packers, eu fazia, touchdown, Packers! E a galera, pô, que isso, mano? Aí vinha o do Eagles, era estourado, né? Aí depois eu fui explicando pra galera. Falei, gente, o mando era do Eagles. Eu tô trabalhando para alguém, né? Exato. Aí esse ano eu até tô falando brincando. Esse ano eu vou ficar uma semana sendo funcionário do Chargers. Isso aí. Muito bom, muito bom. Meu caro, bom demais te receber. Obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado por dividir com o pessoal aqui uma história inspiradora de um esporte que eu admiro, que tá chegando com força, que tem que crescer ainda mais. Sim. E que bom ter a voz do futebol americano no Brasil aqui presente. Valeu demais, Matheus. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado a galera que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Acompanhem. Quem sabe numa próxima a gente já volta aqui falando de outra realidade do esporte também, né, do Brasil. Tenho certeza. Falando de mais campeonatos, mais datas com grandes jogos para as pessoas acompanharem, além de uma vez por ano. Que a gente tem muitos ao longo do ano, mas que nem sempre são divulgados, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Matheus, pela sua presença. Você que nos acompanhou em mais um episódio, muito obrigado. Recebi aqui o inspirador Matheus Ornelas, a voz do futebol americano no Brasil, um cara que tem uma história incrível, uma trajetória muito legal, um fã do esporte, um admirador do esporte e que, onde caiu? No esporte. Então, siga acreditando nos seus sonhos e nos seus hobbies, quem sabe seu futuro não está justamente neles. Um abração e até nosso próximo episódio.